Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um treinamento de segurança da SIC. Meu nome é André Vezar, eu sou responsável pela engenharia de aplicação da divisão de sistemas de segurança industrial. Como sempre, nos acompanha a Mariane, que é a analista de marketing, o qual nos dá todo esse suporte para que esses treinamentos ocorram. Hoje nós vamos falar sobre a família S de scanners a laser de segurança, que compreende o S300 Mini, S300 e S3000. E vamos fazer um exercício básico também de configuração, tá ok? Bom, a nossa família, uma das nossas famílias de scanner, é a família S, compreendendo o scanner S300 Mini, S300 e S3000. Como vocês veem aqui, cada um tem um tamanho e recursos como áreas de proteção e de alarme em diversos tamanhos, com diversos raios e ângulos de varredura. O funcionamento básico de um scanner, né, ele na realidade, todos eles possuem um disco giratório com um espelho, o qual, a partir do disparo dos feixes em cima do espelho, como esse espelho está girando, o feixe sai no espaço, choca-se com uma pessoa ou um objeto e retorna pelo mesmo caminho, entrando aqui no receptor. Após isso, o lançamento e a recepção, a gente tem, o scanner tem o ΔT, o tempo desde o disparo até o retorno. Com isso, é calculada a distância entre o scanner e o objeto, e assim o scanner sabe qual é a distância que esse objeto se encontra. Tá? Isso é chamado de sistema time of flight, tempo de voo. O scanner S300 possui um alcance angular de 270 graus. A área de alarme podendo ir até 8 metros e a área de proteção 2 ou 3 metros, dependendo do modelo. As características gerais, dimensões, por exemplo, estão aqui. Tá? Ele é um scanner pequeno, 152 milímetros de altura, 105 milímetros, podemos dizer, de raio. Tá? A conexão dos cabos, alimentação e I/Os pode ser feita pela parte traseira ou pela parte de baixo, do que a gente chama essa parte preta aqui, plug de memória, que é onde ficarão armazenados os dados da configuração. E essa parte mais acima aqui, amarela, junto com a lente, nós chamamos de cabeçote de medição. Ele tem um display de diagnóstico aqui na frente, com 5 LEDs, e um display de 7 segmentos para os códigos de falha e também o status do scanner. Com uma porta de comunicação M8 4 pinos, aonde você vai conectar o cabo de configuração. E o peso aproximado de 1.200 gramas. Tá? São 4 modelos. Com o campo de proteção sempre 2 ou 3 metros, você escolhe de acordo com a sua aplicação, e todos eles a mesma área de alarme. Tá? Lembrando que a área de segurança, obviamente, sempre é a área de segurança para você fazer a parada do seu equipamento ou sistema, e a área de alarme, como o próprio nome diz, para você disparar um alarme informando que alguém ou algo está se aproximando da área de segurança. Por exemplo, numa aplicação robótica também é possível você usar as duas áreas de alarme, porque você consegue configurar duas áreas de alarme, informar o robô que alguém está se aproximando e fazer com que ele diminua a velocidade. Conjuntos de campos. O conjunto de campo ele é compreendido de uma área de proteção e duas áreas de alarme. O S300 modelo standard, somente um conjunto de campo. O S300 modelo Advanced, dois conjuntos de campos.
Então, ora, a gente pode monitorar um conjunto, ora, monitorar outro conjunto, dependendo do sinal de entrada no scanner, que eu vou mostrar mais para frente. O S300 Professional são 4 conjuntos de campos que você pode monitorar. E o S300 Expert, 8 conjuntos. Para isso, para a troca das áreas, né, dos conjuntos de campos, a gente tem as entradas de controle. No S300 Standard não temos nenhuma, porque obviamente é somente um conjunto. Para o S300 Advanced, nós temos 2 conjuntos de campos. Então, nós temos uma entrada estática, ou seja, 2 bits, tá? Onde você vai alterar bit 0 ou bit 1, ele vai monitorar os conjuntos de campos de acordo com o que você associou, se é 1 ou se é 0. O Professional ele também possui 2 entradas estáticas e 2 entradas dinâmicas. O que são entradas dinâmicas? Numa aplicação móvel, você pode comutar os conjuntos de campos através de o sinal de 2 scanners incrementais. De acordo com a quantidade de pulsos que esses encoders vão enviar para o scanner, você faz a troca diária. E o Expert são 3 entradas estáticas e também somente 2 entradas dinâmicas. Percebendo que 2 áreas, 2 elevado a 0, uma entrada. 4 áreas, 2 elevado a 2, 2. 8 áreas, 2 elevado a 3, 8. Todos eles possuem o plug de memória, né, o plug de configuração, e a conexão EFI. EFI é uma Enhanced Functional Interface, é uma rede de segurança proprietária SIG. Com isso, você pode conectar até 2 scanners, entre aspas, como uma conexão em cascata ou série. Como a varredura dele é de 270 graus, se você conectar 2 scanners em EFI, você pode ter uma varredura diária de 360 graus, um de costas para o outro. Tá? Então, todos eles possuem esse recurso de Enhanced Functional Interface, interface de função melhorada, onde você pode conectar 2 scanners. Tá? E ligando, né, conectando essa rede FI ao nosso servidor de segurança FlexiSoft, o que você tem? Você tem uma economia de hardware muito grande. Por quê? Tendo 2 scanners ligados em série, né, entre aspas, você conecta, né, essa série, entre aspas, ao CLP de segurança e você precisa somente de um par trançado para conectar essa rede e 2 fios para alimentação. Basicamente, você tem todos os sinais de I/O, os sinais de segurança, o sinal da área de alarme, os sinais de falha, trafegando somente por 2 fios. É uma rede em base campo. Tá? A gente já fez um webinar sobre as redes de segurança SIC, e o ano que vem nós vamos repetir, provavelmente fevereiro ou março. Quem tiver interessado, acompanhe nas nossas redes sociais. Mas vocês receberão o convite também. Essa interface RS422, que existem somente no modelo Professional e no modelo Expert, é uma conexão onde você consegue extrair a nuvem de pontos, tá? As coordenadas polares do que o scanner está medindo. Então, você tem em formato hexadecimal a distância e o ângulo relativo ao scanner que o objeto se encontra. Isso serve para navegação autônoma. Lembrando que a SIG fornece para você essa porta e os strings hexadecimais. O tratamento desse raw data, né, desses dados crus, deve ser feito sempre pelo desenvolvedor, inclusive a navegação. Nos scanners da família MicroScan, esse sinal é enviado externamente, vamos dizer assim, do scanner, através de uma conexão Ethernet, tornando mais simples a conexão a qualquer dispositivo de navegação. Todos eles são categoria 3, Performance Level D.
As resoluções são selecionáveis, 30, 40, 50, 70. O tempo de resposta, 80 milissegundos. O consumo máximo de 8 watts. Todos têm duas saídas OSSD e três saídas, mas também entradas, que você pode configurar de acordo com a sua necessidade. Encapsulamento IP65 e a temperatura ambiente de funcionamento não pode exceder essa faixa, de menos 10 até 50 graus Celsius. Só uma pausa agora para informar vocês que, caso tenham alguma dúvida, anotem ou coloquem no chat. A Mariana vai compilar essas perguntas e a gente vai responder a todas no final. Suporte de montagem. Tá? Assim que oferece para você também os suportes de montagem para facilitar a sua instalação. Como, por exemplo, esse suporte de montagem número 1, onde você tem uma pequena proteção à lente. A gente sabe que em muitos lugares, né, o scanner, dependendo de onde ele está instalado, ele serve como escada. Né? O operador pisa em cima dele aqui para executar alguma coisa, algum trabalho no equipamento, onde ele não alcança a partir do solo. Lembrando que essa lente, ela é de um material, um polímero plástico, tá? Então, ela está sujeita a quebra, sim. Essa proteção, ela tem um limitante de peso, tá? Então, tem que se tomar muito cuidado. Essa proteção, ela ajuda mais quando existe algum objeto que possa cair em cima da lente de scanner, tá? E aí, fixada nos parafusos aqui laterais. Um outro conjunto associado, né, que pode ser associado ao suporte de montagem 1, é esse outro suporte 1, que, devido às fixações aqui, através dos furos oblongados, permite que você faça, né, um alinhamento, né, mais perfeito do scanner. Por quê? Se você não alinhar de maneira correta, o scanner pode ficar com a lente um pouco inclinada no sentido do plano. E aí, dependendo do tamanho da sua área de proteção, ou mesmo da sua área de alarme, elas podem ser acionadas pelo próprio piso. Né? E aí você desenhou a área e está vendo que alguma coisa está estranha, pode ser o alinhamento de scanner. Você não precisa usar um nível, né, uma ferramenta de nível centesimal para fazer esse alinhamento. Você pode fazer com um nível de bolha, que já ajuda bastante, tá? Ou, de repente, medir em relação ao piso as alturas aqui. Tá? E o outro suporte também, onde você pode fixar na máquina ou fixar numa parede, por exemplo, coluna. O plug de memória, ele possui essa régua de Boyles para conexão dos cabos. Tá? São duas camadas, uma conexão à terra. Tá? É muito importante que o scanner esteja aterrado para evitar qualquer problema com interferências eletromagnéticas. E dentro do plug de memória existe uma etiqueta, tá? Informando para você a identificação de cada um desses bornes. Ok? Então fica bem simples, bem fácil a instalação. Aqui alguns exemplos, tá, de conexão para os scanners usando relés de segurança ou relés de automação. Então, a gente tem aqui uma conexão, se você definir na configuração que o reset será por meio externo. Você tem as duas saídas OSSD acionando diretamente os relés. Tá? Cuidado que a carga máxima não pode ultrapassar 800 mA. E aqui você tem uma entrada para o EDM, que é o controle de comutação desses dois contadores. Tá? E aqui você escolheu três saídas para sinalizar algum evento. Tá ok? Cabeamento terra e a alimentação. Isso existe no próprio manual de operações do scanner. A mesma coisa, por exemplo, para o scanner professional, onde você pode monitorar até 8 conjuntos de campos. A mesma ligação básica, né? O EDN, o reset,
as saídas, as sinalizações, e aqui a combinação das entradas para a comutação das áreas. Isso aqui fica um entendimento mais fácil a hora que eu mostrar a configuração. Tá? Você vai sempre comutar o sinal, uma entrada A, por exemplo, distribuída, conectada ao scanner, como A1, A2, sempre trabalhando com o sinal complementar. Tá? Essas entradas aqui não necessitam ser de segurança, porque o scanner monitora essas entradas, né, a comutação das entradas complementares. O nosso S3000 é o scanner, basicamente, a segunda geração. A primeira geração foi a família PLS, que ainda hoje ele já não tem as funções de segurança garantidas, né, porque já faz mais de 20 anos que ele saiu de linha, mas ainda existem alguns funcionando no mercado. A partir desse PLS, né, a SIC lançou o S3000. O S3000, você pode escolher o modelo com área de proteção 4, 5,5 ou 7 metros, a área de alarme vai até 20 metros. O ângulo de varredura 190 graus, as resoluções você escolhe, você pode monitorar até 16 conjuntos de campo. Ele possui também um display para diagnósticos, né, os LEDs e os 7 segmentos, o plug de memória. O tempo de resposta de 60 ou 120 milissegundos, dependendo da resolução angular que você também escolhe. E, como também o S300, ele pode ser usado para proteção vertical. Serve tanto para aplicações móveis e aplicações fixas, com a certificação IEC e EC. Lembrando que também é categoria 3, Performance Level D. Ele é modular, tá? Então, você tem aqui o cabeçote de medição, essa parte aqui da frente, onde está todo o conjunto óptico e mecânico, tá? O módulo de I/O, aonde vai definir o modelo do scanner, quantos conjuntos de áreas ele possui, e o conector de memória, aonde serão armazenados todos os dados de configuração e aonde você faz a conexão dos I/Os. Lembrando que, como que ele é comercializado? O cabeçote já com o módulo de I/O conectado. Aí já se define o modelo, Standard, Advanced, enfim. Porém, hoje você pode ter uma aplicação onde você usou um scanner modelo Standard, por exemplo. E, por algum motivo, você precisa mudar essa aplicação e transformar esse scanner no modelo Advanced, por exemplo, ou Professional. Você tem duas opções: ou trocar todo o cabeçote com o módulo de I/O, ou simplesmente trocar o módulo de I/O. Você mesmo pode trocar, ou você pode mandar para a nossa assistência técnica e o pessoal troca, deixa ele prontinho para você. Porém, se você resolver voltar atrás, fazer um downgrade dele, isso não é mais possível, tá? Apenas upgrade. É um sistema modular, como eu acabei de mostrar. Dependendo do módulo de I/O, você tem o modelo Standard, Advanced, Professional ou Remoto, com 4, 5,5 e 7 metros de raio de área de proteção no monitoramento 190 graus. O display com diagnóstico de falhas é praticamente igual ao S300, tá? Onde você tem a indicação da função de cada um dos LEDs e o display de 7 segmentos que vai indicar o status do scanner. O plug de memória também possui uma conexão de bornes, aonde você vai conectar as entradas e saídas de alimentação. Porém, ele não possui no terminal aqui, na área de bornes, na placa do módulo do plug de memória, uma conexão terra. Esse aterramento deve ser feito externamente. Tanto que aqui
nos parafusos de fixação, não existe tinta, ele não é pintado, justamente para você fazer o aterramento através do suporte ou através do próprio parafuso que prende o suporte ao scanner. Importante o aterramento, porque em muitas aplicações o scanner é usado em estações de solda, solda ponto, solda por ultrassom e outros trabalhos, né, outras células aonde a incidência de interferência eletromagnética é muito alta. E aí você pode ter problema com o seu scanner. Por ele, geralmente, né, tipicamente, trabalhar em aplicações mais robustas, o suporte, obviamente, é mais robusto. Tá? São 3 jogos, inclusive, para você montar junto a uma coluna, uma parede, é bem robusto, esses suportes. E um que facilita muito a instalação no piso. Né? Por quê? Você tem aqui uma base de fixação, né, do scanner, uma proteção que propositalmente é inclinada para que ninguém suba na parte de cima do scanner. E, perdão, e você tem também aqui um rasgo para ficar fácil de conectar ao seu cabo de programação. Tá? Um ajuste de altura, lembrando que o feixe de qualquer scanner, né, a saída do feixe não pode ficar acima de 300 milímetros do piso, isso é normativo. Tá? A gente tem o suporte Heavy Duty nesse tamanho e no tamanho um pouco menor, onde você não tem os ajustes aqui. Basta escolher de acordo com a sua aplicação. Aqui um detalhamento, né, da régua de bornes do Memory Plug. Pode ver que ele não tem nenhuma conexão à tela. E também vem o adesivado, né, quais são cada um dos bornes. A mesma coisa quando a gente fala sobre conexão. Tá? Num scanner S300 standard, você tem o reset, o EDM, as saídas, o SSD e a sinalização. Para a troca diária, né, você tem as entradas complementares aqui. O S300 Mini é um scanner de tamanho bem pequeno, tá? Menor que ele, a gente tem o NanoScan. E o scanner S300 Mini são 2 modelos. O Standard, onde você tem o raio da área de proteção 1, 2 ou 3 metros, somente um conjunto de campo. O modo de campo é modo triplo, o que significa uma área de proteção, 2 áreas de alarme. As saídas OSSD são standalone, ou seja, é um par de saídas OSSD para conexão via rádio. E também o outro modelo é o S300 Mini remoto, aonde ele só funciona conectado ao nosso CLP, através da rede EFI, da Enhanced Functional Interface. Os mesmos raios de proteção, e você pode ter até 16 conjuntos de campo no modo triplo. Né? Proteção, alarme 1, alarme 2. Não é possível ligá-lo num relé ou num outro CLP de segurança, mas você tem todos os recursos dele conectados em rede no nosso CLP. Os suportes, tá?
Pode responder. Agora tem o áudio ou ainda não? Obrigado, pessoal. Peço desculpas pelo ocorrido. A gente precisa, eu preciso ver com vocês agora a partir de onde vocês não me ouviram. Vocês lembram qual é o slide que eu estava onde vocês não me ouviam? Esse slide dos suportes. Problema de conexão que eu tive aqui. Ok, então só voltando aqui, né? A gente tem os suportes que são os mesmos do S300, tá? O Monte-Kit 1, 2 e 3, né? 1A, 2 e 3. Também pode ser usado o que tem a proteção aqui em cima, tá? Da lente. Aqui nós temos as conexões, né? Temos a pinagem dos dois modelos do S300 Mini, todos os a área de proteção, a limitação, aí os universais. E aqui a pinagem do S300 Mini remoto. Lembrando também, como eu falei lá no S300, né? O sistema de ligação, entre aspas, cascata, série, que a gente chama de host guest, você pode fazer isso com o S3000, inclusive, e com o S300 Mini remoto, tá? Essa pinagem é onde você identifica qual que é o mestre e qual que é o escravo. A conexão do S300 Standard segue o padrão, o S300 Mini Standard segue o padrão do S300 Standard, e do S3000 Standard também, visto que ele só tem um conjunto de campos. Okay? Ele é um dispositivo que serve para qualquer aplicação, como, por exemplo, proteção horizontal estacionária, proteção vertical, tá? Uma proteção do ponto de risco também, como uma cortina de luz, porém, lembrando que a resolução máxima dele são 30 milímetros. Você pode ter uma aplicação, pode usá-la numa aplicação estacionária com comutação de campo. Aqui, não sei se dá para visualizar bem, mas é uma dobradeira de tubo, aonde o tubo é empurrado para frente, o cabeçote aqui gira para um lado, gira para o outro, fazendo o desenho do tubo. Então, você tem a ponta do tubo, que seria o principal ponto de risco, se movimentando para frente, para um lado e para o outro. Nesse momento, de acordo com o movimento que o cabeçote faz, você envia o sinal para o scanner, ele vai monitorar, por exemplo, essa área, uma área mais comprida, uma área mais curta, uma área para o outro lado. Tá? E proteções móveis. Tá? Equipamentos guiados automaticamente, os AGVs, LGVs, AGCs e assim sucessivamente. A versatilidade dos scanners, não só da família S, mas como também da família Microscan, é muito ampla. Né? Um pequeno comparativo agora, né? Para vocês entenderem a facilidade, tapete de segurança. O tapete de segurança basicamente está cada vez mais caindo em desuso hoje, porque você tem um tapete de segurança protegendo a frente dessa mesa giratória. Um objeto pontiagudo, um objeto mais pesado, se cair no tapete, pode danificar os diodinhos,
e aí você tem que trocar uma placa. Para a instalação dele, você necessita de uma infraestrutura para cabeamento também. Então, é uma coisa é, cara, né, e muito delicada, trabalhosa. O scanner, você só tem o trabalho de fixá-lo no melhor ponto para que você consiga proteger a área que você deve proteger. Hoje, você tem, por exemplo, essa mesa giratória, né, de frente a uma coluna, e aí você deve fazer o recorte para que a coluna não interrompa a área do scanner. Por algum motivo, é melhor explicar o contrário, né? Você não tinha coluna, então você tem uma área nesse formato, tá? Ou circular ou poligonal, e por algum motivo uma coluna foi instalada. Você não precisa trabalhar na infraestrutura, mudar, trocar, tirar as placas, acertar o piso, se você usasse um tapete de segurança. 5 minutos ou menos, talvez, você faz o recorte da coluna e continua protegendo a área de frente ao seu sistema, ao seu equipamento. Campo triplo, por exemplo, né, 2 áreas de alarme e uma área de proteção em aplicações robóticas. Aqui a gente tem os operadores próximos. Se invadir a primeira área de alarme, a velocidade do robô pode diminuir, né, vai diminuir. A segunda vai diminuir um pouco mais e quando chegar na área de proteção, o robô vai parar. A mesma coisa aqui, quando existe, por exemplo, nesse caso, uma troca de pallet. Pode ser manual, pode ser através de um AGV, de um LGV ou de uma empilhadeira guiada. Tá? E o interessante é que, se você está trabalhando com o robô ou com o seu equipamento, vamos dizer assim, na velocidade máxima de produção, você deve ter, de acordo com a fórmula, né, de cálculo da distância, do tamanho da área, contida em norma, e também no nosso manual de operações dos scanners, você vai fazer uma área de um tamanho X. Tá? Então, o seu equipamento vai trabalhar na velocidade máxima. Porém, o operador nessa posição aqui, invadindo a área de segurança, imaginando que ela é todo esse, através do cálculo que você fez para o tempo de parada do robô, ela é todo esse tamanho aqui, despercebido, ele pode acionar e aí o robô para. E isso significa perda de produção, o robô parado. Porém, se você usa o recurso das áreas de alarme para diminuir a velocidade do robô, a sua área de proteção, consequentemente, pode ser um pouco menor. Porque o tamanho da área, em relação ao tempo de resposta da parada do robô, vai ser menor se a velocidade do robô for menor, obviamente. Tá? Então, no seu projeto, esse estudo deve ser feito. Esse estudo é válido. Não só para robô, tá, pessoal, mas também para aplicações estacionárias. Na família S3000, né, com o scanner conectado à nossa rede FI, você tem a possibilidade de monitorar até 4 áreas simultaneamente com saídas USSDs independentes para cada área que você desenhou. Aqui a gente tem 2. Então, você não tem a necessidade de ter 2 scanners, um para cada célula. Você tem essa possibilidade de um scanner aqui monitorando simultaneamente 2 áreas. O operador invade essa área para fazer um abastecimento ou desabastecimento e permite o trabalho do robô do outro lado. Aqui a gente tem 2 robôs, mas nesse caso a gente só tem um. Então, quando o robô, aí vale um intertravamento de segurança, obviamente, mas quando o robô muda, termina o trabalho desse lado e muda para o outro lado, você pode desabilitar essa área para que possa ver, o operador possa, de maneira segura, trabalhar aqui, abastecer ou desabastecer a operação, enquanto o outro lado continua funcionando e vice-versa. A variedade de aplicação é muito grande. Aqui a gente tem, por exemplo, aplicações verticais, tá? Onde você protege o acesso. Aqui, uma estação
de Milton usando um scanner, por exemplo, onde você faz o desenho para que o operador não possa invadir essa área, mas aqui existe um espaço em branco para que perdão, o pallet, a pilha possa entrar. Aqui a gente vê dois sensorzinhos que, no caso de uma cortina de luz, fariam o Milton, mas esses dois sensores podem funcionar como comando para troca de área. Então, quando você não tem o pallet aqui, né, a carga movimentando na esteira para atravessar aqui a área de scanner, você fecha tudo isso. Acionou os sensores, você troca a área, passa a mercadoria, mas não passa o operador. E aqui o desenho perfilado, né, de uma carroceria, por exemplo, aonde a carroceria está passando o mesmo princípio de funcionamento de um Milton. A carroceria vai entrar, você muda para uma área no perfil dessa carroceria. A carroceria terminou de passar, você muda, fechando tudo. Você pode também fazer o reconhecimento de uma carroceria, de um objeto com um perfil diferente. Aí é a terceira área. Você dá o comando para ir para essa área 3 e assim sucessivamente. Aplicações móveis. Né? Aqui, nessa primeira figura da esquerda, você tem um AGV com um bumper, com um para-choque, tá? Que está sujeito a quebra, a dano, e ele não é eficiente para uma parada, porque não tem como você deixar ele tão afastado, assim, deixar ele afastado do AGV para que um objeto ou alguém encostando nele faça o AGV parar. Scanner, você tem a possibilidade de escolher se você quer uma proteção de 1, 2, 3, 4, 5,5, 7 e na família MicroScan até 9 metros. Então, o scanner é muito mais efetivo para proteção em um AGV do que um bumper, um para-choque, por exemplo. Né? Com a possibilidade de não ter que parar o AGV quando alguém está próximo, dependendo da distância que essa pessoa está, ou objeto, você diminui a velocidade dele, caso não se movimente, e você faz a efetiva parada. Em áreas, por exemplo, como logística, né? Os transelevadores também, existe um scanner dedicado para esse tipo de aplicação. E aqui também você tem as duas áreas de alarme e uma área de segurança na proteção de um AGV. Isso dá para se implementar muito mais funções de segurança, como controle de velocidade e tudo mais. E as famílias conseguem fazer quase tudo quando a gente fala de proteção de área. Tá? Porém, algumas restrições existem. Né? A temperatura típica, a temperatura ambiente típica de trabalho, como eu mostrei anteriormente, é de -10 até 50, mas caso você precise que o scanner trabalhe abaixo de -10 graus, com o limite de até 30, somente para o S3000 nós temos um chamado Cold Store, onde o scanner é montado, né, dentro de um dispositivo que faz o scanner ficar aquecido. Tá? Temos também Field Bus. Não é uma limitação, é uma implementação. Tá? O scanner S3000 possui a opção de rede Profinet com protocolo ProfSafe. Tá? Também é uma alternativa. E não é permitido, né? Assim que não, assim, autorizar uma palavra muito forte, mas assim que não recomenda trabalho ao ar livre. Por quê? Você vai ter muito problema de interferência luminosa com o sol, poeira, chuva, né, e essas outras intempéries. Para isso, para aplicações outdoor, a gente tem um scanner, e é o único scanner no mercado hoje, certificado para trabalho outdoor, onde você tem uma, entre aspas, né, você pode ter um filtro, você tem uma filtragem, uma robustez maior, esse é o melhor termo, robustez maior a essas intempéries. Luz, poeira, vapor, neblina e chuva. E acrescentando também um desenvolvimento de software feito recentemente, onde você consegue, né,
controlar a velocidade, né? Mandar um comando para controle de velocidade do seu AGV outdoor de acordo com a intensidade da chuva. Uma chuva forte, comando para velocidade mais lenta. Chuva mais fraca, a velocidade média. Sem chuva, velocidade alta. Tá? E as opções de integração. Tá? O scanner conectado em EFI, no nosso CLP FlexiSoft, você pode, né, enviar os dados de status através de um gateway. Um gateway com os gateways, tá, de feed buses mais comuns no mercado. Profinet, Internet, Profibus, Ethercat Camp, tá? E dizendo no Profinet, né, o scanner Profinet com o protocolo ProfiSafe, você tem tudo do scanner, vamos dizer assim, dentro de um CLP. De segurança, obviamente. Restrições com relação à montagem estacionária, né? Cuidado com a altura do scanner em relação ao piso, né? A altura máxima está destacado aqui, aonde 300 milímetros dá a possibilidade de uma pessoa rastejar por debaixo do feixe, tá? Então, é para ele detectar uma perna, por exemplo, no caso do objeto, na altura da canela, né? Como aqui, ó. E também o cuidado para que a sua máquina pare depois que o scanner foi interrompido. Não ter a possibilidade de uma área muito pequena e alguém passar por cima do scanner. Resolução. Tá? Se o plano de varredura está abaixo de 300, você tem que aumentar a resolução. Até 300, a resolução de 70 já é o suficiente, que é a resolução default. Outro cuidado que deve ser tomado é com relação à interferência mútua. O que é isso? São vários scanners numa mesma célula, no mesmo ambiente. O feixe de laser de um pode interferir na recepção de feixes do outro. E aí você vai ter um cegamento. Se existe a possibilidade de inclinar os scanners, incline. Mas como eu comentei antes, né? Cuidado com o alinhamento. Você pode detectar o piso. O ideal é você deslocar a altura deles. 200 milímetros de deslocamento para o S3000, porque o retorno do feixe dele tem um diâmetro maior que o do S300, ou a melhor coisa é você montar invertido, tá? Montar um na posição plug para cima e o outro na posição plug para baixo, tá? Você vai evitar a interferência de um scanner no outro. E cuidado também que não é só um scanner que interfere no outro. Você pode ter um leitor de código de barra, também o laser dele pode interferir, e você pode ter uma cortina de luz que também um pode interferir no outro. Tá? Não que isso seja, né, um impeditivo para você usar um dispositivo como esse, mas é um cuidado que deve ser tomado. Muito dificilmente isso acontece, mas pode acontecer. Uma outra coisa também que é muito importante, né, como o scanner está fazendo uma medição de todo o ambiente, o que você enxerga aqui? Você enxerga a área que você desenhou, tá? E esse traço azul, com essas interferências aqui, é o contorno do ambiente ao que o scanner está lendo, né? Então, aqui ele sabe que eu estou numa distância X no ângulo Y. E assim sucessivamente. Porém, você está vendo aqui que existe uma interferência. Isso é física, tá? É a luz que não é retinha. Então, você toma cuidado quando você faz o limite da sua área de segurança, ou mesmo a área de alarme até, mas o importante é a área de segurança, para não trabalhar no limite do contorno. Se o seu scanner tem uma resolução de 70 milímetros, né, ou 50 milímetros, você pode deixar uma distância dessa interferência, né, desse limite do ambiente aqui, de 50 ou 70 milímetros, tá? Para evitar interrupções indesejadas.
Isso no S300 e S3000 é um pouco mais acentuado que no microscan. Então, esse cuidado tem que ter tomado. Às vezes, você pode ter um diagnóstico lá de interrupções, mas não tem ninguém interrompendo a área do scanner. Esse pode ser um dos motivos, como pode ser também algum objeto que cai interrompendo a área. Isso pode ser sujeira na lente e risco na lente também. Então, esse cuidado deve ser tomado. O tempo de resposta básico, né, dos scanners que eu não tinha falado antes, para você calcular o tamanho da área. Sampling, amostragem múltipla. O scanner para detectar um objeto, vocês se lembram que o feixe de laser é lançado em cima do espelho e esse espelho espalha os feixes pelo ambiente. Então, nos parâmetros de fábrica, o scanner vem com a amostragem múltipla 2, múltiplo sampling 2, ou seja, a varredura tem que ser feita 2 vezes. Então, entenda que a cada 2 gigas do espelho, o scanner vai detectar esse objeto. O objeto, por exemplo, alguém pisou na área de segurança, o scanner vai varrer 2 vezes. Claro que o tempo não vai ultrapassar o múltiplo sampling 2, não vai ultrapassar o tempo de resposta básico, que é 60 a 80 milissegundos. O scanner detecta esse objeto, a saídas 1 a 0. Porém, você pode ter, na sua operação, na sua célula, né, no seu equipamento, algum objeto que venha a ser expelido não vá dessa área caindo. Pode ser água, pode ser óleo, pode ser isopor, pedacinhos de plástico e tudo mais. Aí o que vai acontecer? Você vai aumentar a resolução, vai diminuir a resolução? Não. Porque, por exemplo, se diminuir a resolução para 80, uma pessoa um pouco mais magra, a calça do uniforme um pouco mais apertada, não vai ser detectada. O que você pode fazer? Mantenha a resolução, 70 milímetros, a resolução de fábrica. E aí você pode aumentar o número de samples, que vai até 16 detecções, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu tenho hoje lá uma operação onde cai pedaços de madeira. Tá? E aí esses pedaços de madeira, hora ou outra, eles interrompem a área de scanner e fazem uma parada desejada. De repente, se você aumentar para 4 ou 6 samples, o objeto vai cair e não vai ser detectado. Porque como ele está em queda, o espelho tem que dar 6 voltas para que o objeto seja detectado. O feixe tem que bater nele 6 vezes. Como ele está de passagem, caindo, ele já passou na terceira ou na quarta volta. Pô, não vai interromper e vai continuar funcionando normal. Porém, o tempo de resposta aumenta, né? Óbvio, ele vai aumentar. E aí você tem que redesenhar a sua área. Joga na fórmula para o cálculo do tamanho de área e redesenha a sua área. Tá? Às vezes, você pode não ter essa alternativa. Tem que tomar muito cuidado. Existem alguns casos que são bem típicos. Células robóticas cercadas, aonde o acesso é feito através de uma cortina de luz ou uma porta, né? Uma porta monitorada. Aí, o que vai acontecer? Quem que vai parar a célula? É a cortina de luz ou a porta. O scanner está servindo para monitoramento interno e evitar uma partida inesperada. Ou seja, você tem que fechar a porta ou desinterromper a cortina e executar um reset, um restart. Nesse caso, você pode aumentar o sampling. Por quê? Porque o seu equipamento já parou. Quando você invadir a área, quando você entrar pela porta, pela cortina, o scanner vai passar, que seja 16 vezes, meio segundo ele vai demorar, né, para detectar você. Porém, seu equipamento já está parado. E uma vez que o scanner detectou, as saídas dele vão a 0 e vão ficar a 0 até você sair de lá. Então, nesse caso, o cuidado é um pouco menor, vamos dizer assim, né? Porque um outro equipamento de segurança já parou a sua célula. E o scanner está servindo nessa aplicação, a função dele é evitar uma partida inesperada. Se você usa o seu scanner ligado em EFI, você tem que adicionar um tempo de resposta, adicionar um tempo de 20 milissegundos, que é o tempo de resposta da troca de dados em EFI. Tá? Mantendo o tempo default para um S3000, por exemplo, na resolução de meio grau, 60 milissegundos. Se ele está conectado em EFI, tanto no CLP quanto em outro scanner, esse 60 passa a ser 80. Tá?
Projetista sabe que você tem que levar em consideração todos os tempos para calcular uma parada. Aqui um exemplo da forma do cálculo para aplicação estacionária, horizontal. Então, você tem a velocidade de aproximação, que é a mesma de uma cortina de luz, tempo de parada e desaceleração, o tempo de resposta do scanner, mais o tempo de resposta do equipamento. Essa aqui é uma constante de 100 milímetros. O suplemento para erro de medição relacionado ao reflexo, ou seja, se você tem algum objeto reflexivo próximo, suplemento para a distância de invasão, tá? Que é essa constante aqui, né? 1.200 menos 0,4 vezes H, tá? E esse C sempre deve ser maior ou igual a 850. E agora, a configuração. Eu não sei se vocês têm na máquina, né? Baixaram o software, o CDS, o Configuration Device Software, que é o software para a gente configurar o scanner. Tá? Então, eu vou abrir aqui o CDS. Tá? Eu acho que vocês estão enxergando na tela aqui a página inicial do CDS, onde a gente tem aqui o menu básico. Tá? Não temos em português, infelizmente. Tá? Ele tem a língua portuguesa, mas somente, perdão, o inverso. Esse software ele serve para programar, para configurar vários dispositivos. Tá? Para configuração de scanners, a gente tem a língua portuguesa. Tá? Mas, por ser um software com desenvolvimento um pouco antigo, alguns entroncamentos de frases ficaram, vamos dizer, não ideais para o entendimento. Eu recomendo, e eu prefiro também, que é o que eu vou fazer aqui, a configuração em inglês, tá? Mas é de muito fácil entendimento. Então, o que a gente tem? O menu geral, o menu auxiliar aqui embaixo. Aqui nós temos uma árvore do projeto, tá? Aonde a gente consegue comunicar serial, Profibus ou Ethernet, mas para scanner somente serial. Família S, família MicroScan, podemos comunicar em Ethernet também, dependendo do modelo de scanner. Então, vamos lá. Importante lembrar, tome nota disso. Esse software de configuração, como é que eu posso dizer? Ele vai te dar problema se você lançar e depois espetar o cabo de programação, que é aquele cabinho laranja com uma ponta M8 4 pinos e a outra ponta com conversor USB. O que você tem que fazer é sempre, 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 primeiro conectar o cabo, ele vai reservar uma porta-com para ele. Tá? E depois lançar o CDS. Se você na primeira comunicação perceber que não conseguiu estabelecer, o que você faz? Solta o cabo, fecha o CDS. Conecta primeiro o cabo e em seguida lança o CDS. Ele vai funcionar. Se não funcionar, o problema é no seu USB ou no cabo. Ok? Então, a gente pode ter duas maneiras de configurar um scanner. Primeiro, offline. Segundo, online. Tá? Online, eu seleciono a minha porta com e identifico o projeto. O que ele vai fazer? Ele vai buscar qualquer scanner que estiver conectado no meu computador, que é o que ele está fazendo agora. Encontrou, ele está em azul aqui. Identificou o processo, o dispositivo. E aí você pode ler a configuração do scanner. Obviamente, se ele for um scanner tirado da caixa, ele não vai ter configuração e aí para nesse momento. Aqui, como eu tenho uma configuração, ele vai ler a configuração do scanner, pronto para funcionar. Mas eu vou fazer isso primeiro offline, então eu vou criar aqui um novo projeto. Não vou salvar isso. Como que eu faço? Primeiro, eu vou clicar o botão esquerdo em cima da COM 14 e vou adicionar um dispositivo. Primeiro, deixa eu desconectar dele aqui. E
ativar a conexão, desculpa. Vou adicionar um dispositivo. Ele vai abrir uma biblioteca para nós. Tá? Isso aqui é um aviso de um produto que está obsoleto. Na próxima versão do CDS não vai acontecer isso. E aqui a gente tem os dispositivos que a gente consegue programar. Né? A cortina de luz, barreira de luz, todos os modelos de scanner. FlexiSoft. Você não configura o FlexiSoft com esse software, mas aqui é onde você consegue fazer a linkagem também, né, do scanner com o FlexiSoft. E alguns gateways, tá? Que inclusive já estão obsoletos. Então eu vou escolher um S300, que é o scanner que eu tenho aqui para demonstrar para vocês. Continuo. Aqui você vai definir o modelo. Se o raio é 2 metros ou 3 metros, qual modelo de scanner que é, e o tipo de software. CMS é para uma navegação com espelhos, ou para troca de área com espelhos. Modo de compatibilidade, tá? Todos os scanners com firmware menor que 2. Os firmware menor que 2, eles são os scanners fabricados até 2013, entre 2012 e antes de 2014, tá? Uma aplicação muito velha. Ele vai facilitar a sua configuração. Mas os scanners mais novos, se você acabou de adquirir um scanner, não vai ter esse problema, tá? Outra alternativa é você direto colocar o código dele, né? S30B significa que é um 300, 20 é o raio da área de proteção, 11 é um número fixo, e BA é o tipo de scanner, é o modelo dele, Standard, Advanced e tudo mais. O scanner que eu tenho aqui é um Advanced, né? Um S30P 3011DA. Um S30B 3011DA, ou perdão, não professional. É esse aqui. Ou eu poderia digitar S30B 3011DA. E aí eu continuo. Aqui você pode selecionar, mas não se faz necessário, a quantidade de casas que você vai monitorar e a quantidade de campos que você vai monitorar. Vamos deixar assim zerado por enquanto. Gente, configurei o scanner. Ele vai aparecer aqui na minha árvore, em cinza. Clico nele, posso dar 2 cliques ou clicar com o botão direito, abra a janela de configuração. E aqui é onde você vai iniciar a configuração do seu dispositivo, né? É bem tranquilo, porque basta você seguir a ordem desse menu ou as abas aqui da configuração. Ele já te diz aqui qual é a sequência e o que você deve fazer. Tá? Já te direciona ao que você quer configurar. Tá? Por exemplo, vou definir a resolução. Não foi, mas aqui ele vai. Então, começando aqui, parâmetros do sistema. Você vai identificar a sua aplicação se você quiser. Tá? E aqui, como ele pode trabalhar tanto com a lente para cima quanto com a lente para baixo, você pode rotacionar o display para que você consiga visualizar de maneira fácil, né, e correta o possível alarme que ele tenha dado, a informação que vai aparecer no display de 7 segmentos. Só abrindo parênteses, dessa sequência aqui, esse mecanismo que eu vou mostrar para vocês de configuração serve para qualquer modelo de scanner da família S. Tá? Uma parte das mais importantes, tá? Você vai dizer se a sua aplicação é estacionária ou móvel, vai definir a resolução, se você quiser mudar, só tomando atenção que a resolução default, 70 milímetros, para uma aplicação estacionária é o suficiente. Você pode aumentar essa resolução, mas, atenção aqui, ó, eu selecionei um scanner com raio de 3 metros. Se eu aumentar a resolução, eu vou diminuir o meu raio. Diminuo um pouco mais. Diminuo um pouco mais. Isso por questões físicas, tá? Ótica. E, caso exista uma aplicação para detecção de corpo, óbvio que medidas de segurança adicionais devem existir, você pode usar 150 milímetros. E o campo de proteção, sempre triplo.
o campo do tipo de campo, né? Perdão. Triplo, sempre um campo de proteção. E 2, áreas de alarme. Se você for usar o encoder para troca de área, inputs, tá? O que são essas inputs? São aquelas que eu disse, as quais você vai fazer a comutação de campo. O S300 Professional oferece para você 8 conjuntos de campos. Então, eu selecionaria as 3 entradas. Aqui, eu vou mostrar para vocês somente monitoramento de 2 campos. Então, eu vou escolher somente a entrada A. Você pode estar pensando, poxa, mas eu vi lá que no esquema elétrico é a 1 e a 2. São 2 contatos, um NA e um NF. Porém, para a configuração, vamos chamar de entrada lógica A. Subentende-se que você, para comandar essa troca de área no scanner, você tem que ter o sinal A1 normal fechado e o A2 normal aberto, ou vice-versa. Se você está fazendo essa troca de área através de um sinal a relé, tá? Um contato seco, você pode ter um certo atraso porque é um acionamento mecânico. E aí você pode ajustar aqui caso a comutação, a complementação dos sinais esteja de forma correta, mas esteja dando algum erro. Você pode usar uma combinação complementar, fechado, aberto, ou, caso você use mais de uma entrada, você pode usar um de N. Ou seja, eu tenho 3 entradas aqui. Uma delas vai ser 1, todas as outras 0. 1, todas as outras 0. O complementar é o mais simples e mais fácil de se fazer. Tá? Aqui, por exemplo, você usaria uma chave seletora. Um exemplo. Universal I/O. Aqui é onde eu configuro as 3 entradas disponíveis que eu tenho. Se eu for usar um reset manual, eu tenho que ter uma entrada na régua de bordo do scanner para conectar esse push button. Se eu usar um EDM, eu tenho que selecionar a entrada para o monitoramento do dispositivo externo. Geralmente, na grande parte das aplicações, o reset é automático. Tá? Sendo que, atenção, se você usar reset e EDM, você só vai ter uma saída disponível. Mas, se você não usar nem o reset manual e nem o EDM, você tem 3 saídas, onde você pode gerar os avisos que você quiser. Veja bem a coerência aqui, quando eu uso o reset, eu posso ter uma saída para iluminar o push button de reset. Mas eu não vou usar reset, então eu vou escolher 3 saídas. Sugestão, que é o mais usado. Ou um erro, uma falha, ou um aviso de lente suja, que você pode mostrar lá na IHM para o operador numa parada de máquina limpar a lente. Tá? Campo de alarme 1 e campo de alarme 2. Aí aqui eu consigo enviar um sinal para diminuir a velocidade do equipamento ou para um alarme luminoso ou sonoro. O SSDs. Aqui, como eu tenho um scanner trabalhando standalone, eu não tenho uma conexão host-guest, eu não vou selecionar nada. Quando eu tenho uma aplicação host-guest, né, os scanners ligados, entre aspas, cascata, eu posso escolher, né, qual o SSD eu vou ativar quando o campo de proteção for infringido, for invadido. Eu posso selecionar as duas ou posso selecionar uma só. Tá? E se eu for usar o controle de monitoramento do dispositivo externo, o EDM, eu checo aqui. Restart, reset. Por default, como vocês viram lá, inclusive com uma entrada selecionada, o reset é externo, né? Com interlock de reset. Sem reset, ou seja, invadiu a área, as saídas vão a 0, liberou a área, imediatamente as saídas vão a 1. Ou um reset automático com atraso. Invadiu, saídas a 0. Liberou a área, depois de 2 segundos, as saídas vão a 1.
Conjunto de campos. É aqui aonde acontece a magia, né? É onde você vai desenhar a área que você quer monitorar. Você pode selecionar entre a área de proteção, campo de alarme 1, campo de alarme 2. Tá? Ação entre campos, zoom. Você pode desenhar, aqui é o plano, esse aqui é o scanner, é a lente de scanner, limitação dos 270 graus. E aqui você pode enxergar o seu plano cartesiano, ou, se você quiser, polar. A primeira ferramenta, desenha a mão livre. Então, você pode clicar nela, encontrar um ponto qualquer aqui e deslizar o mouse como a gente fazia os desenhos lá no Paintbrush. Finalizei. Ponteiro, vou apagar e vou mostrar a próxima ferramenta. Linha reta. Então, clico num ponto qualquer, clico no segundo ponto. Desenhei um triângulo, por exemplo, retas. Clico no outro ponto, clico aqui, no outro triângulo. Posso juntar isso e assim sucessivamente, tá? Facilita um pouco o desenho da área. E segmentos de círculo. Então dá para fazer um desenho à mão livre, trabalhoso, mas é possível. Quando você tem um desenho mais poligonal, mais reto, vamos dizer assim, você tem a ferramenta de coordenadas, né, de distâncias da forma. 100 milímetros de comprimento, do centro do scanner para a esquerda, 25, do centro do scanner para a direita, 25. Ok. Um triângulo. Mas eu posso trabalhar, como todos os outros, num ponto aqui e expandir ou diminuir esse desenho. Se eu seleciono dois pontos, eu movimento os dois pontos. Tira esse ponto. Como que eu apago? Seleciono o ponto, tecla delete. Então, eu vou fazer o meu field set em 1. Clico aqui, uma área de proteção, a primeira área de alarme e a segunda área de alarme. E confirmo clicando aqui. Eu tenho dois conjuntos de campos que eu vou monitorar, certo? Então eu vou adicionar mais um. Clico nele. Você vê que a referência da área que você fez, que você desenhou para o primeiro fio do set, permanece aqui. E aí eu faço o meu segundo desenho. Vou fazer a mão livre. Vou fazer um desenho bem estranho, tá? Para vocês depois enxergarem a troca de ar. Uma área de alarme sobreposta e uma segunda área de alarme sobreposta a essa também. E confirmo, tá? Fiz o desenho das áreas aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou determinar os meus casos de monitoramento, tá? O caso 1 para o field set 1. Vou acrescentar mais um caso aqui. Caso 2. Tá tudo em vermelho, tudo em falha, por quê? Eu não defini se o meu A é 0 em 1 e aqui eu tenho a monitoração dos dois campos. Então, eu vou escolher para o meu caso 1 o A em 1. E o meu caso 2, o A em 0. E aqui eu informo, eu vou monitorar o field set 2. Field set 2, o field set 1. Aqui, multiple sampling, é o que eu falei. Olha,
até 16 varreduras. Presta atenção. O resultado do tempo suplementar. Default, 0. Se eu aumentar para 9, eu tenho que acrescentar mais 280 milissegundos no tempo de resposta. 16 mais meio segundo, 560 milissegundos. Então, um cuidado a ser tomado. Tá? Pronto. Defini tudo. Eu posso simular antes de transferir. Tá? O A em 1, olha o status das duas entradas lá que você vai conectar no terminal do Memory Plug. Quando a minha saída, quando a minha entrada A, perdão, for 0, eu inverto aqui, troco a área, tá? 1 e 0. Measure Data Output, a configuração para a porta RS422. Show! Ele vai mostrar a configuração desse scanner, tá? Inclusive as saídas, o tempo de reset, as áreas, né, a geometria das áreas. E aqui ele já gerou para nós, o que é muito importante, é o relatório, tem que constar no relatório final, na entrega do equipamento, a chave de segurança, Safety Configuration IP, esse hexadecimal. Toda vez que você fizer uma alteração na configuração do scanner, esse número vai mudar. Tá? O Data Recorder agora a gente não vai conseguir enxergar porque não transferimos a área ainda. Tá? Então, o que eu vou fazer? Não estou conectado ao scanner, eu vou conectar. Ele comparou os dois projetos e ele sabe que está diferente. Posso transferir imediatamente daqui. Ou se eu já estivesse conectado, poderia transferir no momento que eu terminei de definir meus casos ou no momento que eu terminei de ver a simulação. Então, eu venho aqui, do computador para o dispositivo, clico em iniciar, quero, a senha. Também, quem já conhece a Flexisoft sabe que a gente tem grupos de usuários. Tá? Cliente autorizado, protegido por senha, muda toda e qualquer configuração, transferência e upload. Maintenance Personal, manutenção, pode monitorar, porém, só transfere backup. Ou seja, a configuração que tem o mesmo SSID no plug de memória do scanner. E não é protegido por senha o Machine Operator, o operador. Ele pode monitorar através do Data Recorder aqui, mas ele não consegue fazer mais nada. Então, vamos fazer a transferência. A senha no meu aqui é aquela antiga senha padrão SIG-Safe, tudo junto, tudo maiúsculo. Tá? Logon, e aí ele inicia a transferência. O comportamento dele é um pouco estranho mesmo, e ele inicia a transferência. Nesse momento, o scanner está travado, né? As saídas estão em 0. Ele vai gerar um relatório para mim. Continua. Nesse momento, eu posso salvar ou imprimir esse relatório. Ele já está todo gravado aqui. Já gravou também a chave de segurança no plug de memória, no memory plug. E aquilo que vocês viram anteriormente está aqui. E aí eu continuo. Beleza. Ele vai terminar de fazer transferência. Terminou a transferência. Então, vamos monitorar isso aqui.
Vou lá em Data Recorder. Então, aqui, essa aqui é a minha área. Essa linha azul é o ambiente onde se encontra o scanner. O espelho do display. E aqui, eu estou usando só a entrada A. E aqui, ó, eu estou monitorando o caso 2. A minha entrada A está em 1, certo? Perdão, em 0. E aí eu vou comutar a área. Comutei a área, tá? Essa área é redonda, e alguma coisa está interrompendo o scanner aqui. Deixa eu mudar de posição. Pronto. Tá? Percebe que existe um pequeno atraso, porque 2 segundos, né? É o tempo que eu tinha colocado. Aqui você consegue acompanhar a invasão. Quando você está logado como cliente autorizado, você tem aqui uma ferramenta de service, aonde, caso você venha, você mesmo pode trocar a lente do scanner se ela se danificar. Efetuou a troca da lente, colocou a lente nova, calibra, para a parte ótica do scanner se adaptar a essa nova lente. Você pode resetar o scanner remotamente. No caso de ter uma, identify scanner, no caso de você ter uma configuração host guest, tá, você pode identificar qual scanner que você está conectado, se é o host ou se é o guest. Sobre diagnósticos, você pode, no Data Recorder, enxergar o que está interrompendo em cada qual área do scanner. E, importante, quando você tem algum erro, que vai aparecer o número da falha, que pode ser um número, ou pode ser uma letra em combinação com um número, você tem o histórico de erros, aonde ele vai informar para você a configuração do scanner de forma resumida e o histórico de erros. Erro 6 significa erro da configuração. Tá? Configuração inválida. Toda vez que você tira o scanner da caixa e alimenta, essa falha 6 vai aparecer. Por quê? Porque está sem configuração. Tá? Essa falha pode acontecer por outros motivos também, como, por exemplo, uma interrupção durante a transmissão da nova configuração. Tá? Um outro exemplo de erro aqui, que caso aconteça, N, então vai aparecer no display. Primeiro a letra N, depois o número 1. Letra N, número 1. Você mandou, né, acionou as entradas para a troca de área, só que não existe um caso associado a ela. Então, o scanner vai, as saídas dele vão a 0, e você tem que checar o que aconteceu, né? Qual é a combinação das entradas complementares e identificar que você não associou aquela combinação de zeros e uns a um caso qualquer. A gente tem um outro exemplo aqui. Pode ser N4, por exemplo. N4 vai indicar para você que existe uma combinação errada, ou seja, o sinal não é complementar, o sinal é equivalente, 0 e 0 ou 1 e 1. A gente tem aqui uma falha importante, deixa eu ver se ainda me aparece aqui, E1. Tá? Existem as falhas E1, E2, E3, são falhas correspondentes a hardware. Tá? O que acontece? Você muito provavelmente vai olhar o troubleshooting no manual e vai ver que essas falhas E1 são poucas. Essa aí tem mais uma outra falha que eu não me recordo agora, que vai falar para você desligar o equipamento, aguardar um tempo e ligar de novo. Se permanecer a falha, entrar em contato com o seu representante SIC. Né? Nós temos o departamento de assistência técnica, que pode oferecer para você um suporte telefônico, tá? Vai te ajudar bastante. E também, para todos os dispositivos de segurança, você pode enviar aqui para a nossa assistência técnica e eles vão fazer uma verificação. Não é feito o reparo aqui, tá? É feita uma verificação, vai informar para você ao menos, né? Ou obrigatoriamente eles vão te informar a causa dessa falha.
né? Óbvio, se o equipamento estiver garantido, vai ser trocado se for uma falha de equipamento. E é importante que você envie esse relatório junto, tá? Por quê? Porque aqui, para toda e qualquer falha, ele tem um hexadecimal aqui, ó, um número hexadecimal. Esse número hexadecimal vai informar para o técnico que vai fazer a checagem, a verificação do seu equipamento, qual o real motivo da falha ter acontecido. Porque aqui é muito genérico, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ele está informando para você, né, montagem do motor. Montagem do motor é uma coisa muito abstrata, né? Pode compreender um monte de coisa, desbalanceamento do motor, quebra de alguma coisa, né? Mas esse número hexadecimal aprofunda essa análise e diz qual é o real motivo. Montagem do motor. Às vezes é perda de potência do laser, às vezes pode ser um transiente, um surto de corrente, algo do tipo. Então é importante, toda vez que você entrar em contato com a assistência técnica, seja enviando um dispositivo, ou seja para o suporte telefônico, gerar esse relatório e informar isso aqui para o técnico te atender. Uma outra coisa também que eu quero mostrar para você, por final, é isso. Se você, aqui a gente desenhou uma área circular, que é bem simples, e nós temos a outra área aqui, que é uma área desenhada à mão livre, mas no caso de exemplo, tudo bem. Porém, você pode ter uma área a ser monitorada muito complicada de se fazer um desenho de forma manual. Óbvio que você tem uma escala aqui que pode te ajudar, tá? Mas é um pouco difícil. Existe um recurso que é essa câmerazinha aqui, tá? Aqui, se você estiver fazendo a configuração pela primeira vez, mesmo estando conectado online, ela vai estar desabilitada. Você primeiro precisa fazer uma transação com o scanner, tá? De repente, transfere uma configuração vazia e depois você faz a sua. Mas é só a partir de uma transação, ou uma transferência ou um upload. Essa aqui, como o próprio nome diz, é o campo sugerido, uma sugestão de campo. Se você clicar nela, ele vai avisar que o campo que você desenhou aqui será sobrescrito, tá? E você aguarda 6 segundos para ele gravar a área toda. Você pode, enquanto ele estiver fazendo a gravação, interromper, estou colocando minha mão aqui na frente, para refinar o desenho da área. Tá? Aguardar 6 segundos, um pouquinho, e eu desabilito. E agora eu vou transferir essa área lá para o scanner, para vocês verem como ficou. Como eu já estou logado, né, como cliente autorizado, você olha aqui embaixo, eu não vou precisar digitar a senha de novo, a não ser que eu venha aqui e faça um logoff. E isso é recomendável fazer quando você sai de próximo do seu computador. Alguém pode ir lá e fazer alguma coisa que você não perceba depois e aconteça algum problema. Eu vou transferir. Ver aqui o relatório, o perfil da área que o scanner desenhou, né? Só fiz um ajuste. Ok. Então aqui, ó, vamos abrir e vamos direto lá no Data Recorder. Vou pôr em monitoramento a outra área. Veja bem, olha como ele desenhou a área aqui, né? No limite do contorno. Como que você iria, desculpa, conseguir desenhar manualmente isso aqui, ó, né? Toda essa entradinha, esse detalhe aqui. Aqui ele está acionando a área de alarme, porque eu não trabalhei nas áreas de alarme, tá?
Mas você percebe que ele fez um desenho. Opa, desculpa, vou voltar lá. Você prefere. Agora, eu tinha recomendado a vocês antes, né, que você faça, deixe ele um pouco longe, né, assim, longe, no máximo 70 milímetros do limite do contorno. Aí você vai fazer isso depois manualmente, tá? No caso da família S, quando você vem aqui em Field Sets, você não consegue ver o contorno, né? No Microscan, na família Microscan, sim. No momento que você desenha, é um software mais moderno, obviamente, e você consegue enxergar as linhas de contorno, você consegue fazer um ajuste mais preciso. Mas aqui você sabe que você tem que diminuir alguns milímetros, e aí você trabalha nessa operação aqui, tá? Agora, um outro recurso que você tem aqui para o Data Recorder, que é bem interessante, e a gente recomenda, às vezes, que vocês usem isso. O scanner pode gravar o que ele está enxergando durante o tempo que você quiser. Às vezes está acontecendo alguma falha onde você não consegue identificar o que está interrompendo, por onde ou em que lugar está tendo uma interrupção diária. Você pode deixar ele no modo gravação. Então você vai clicar aqui, Start Recording, ele vai criar um arquivo para você, tá? Eu vou salvar no lugar fácil. Eu vou colocar aqui um nome para ele, com a extensão SKR, vou salvar, e nesse momento ele está gravando isso aqui para nós, tá? Então, vou fazer algumas interrupções aqui, para que você não fique parado, sentado na frente do seu computador, para tentar achar alguma coisa. Então, terminei aqui, tá? Terminei, ele gravou isso, tá? E o que eu vou fazer? Vou abrir. Eu não vou salvar esse projeto, não. Aliás, eu vou salvar sim, porque eu vou mandar para quem responder a pesquisa. Deixar ele salvo aqui, eu vou mandar esse exemplo para vocês. Óbvio, para quem responder a pesquisa. E aí, ele abriu. Ele teria que abrir, né? Perdão. Deixa eu tentar lançar ele de novo. Fecha aqui. Só um minuto. Vamos ver se eu consigo abrir. Só um minuto que eu estou conseguindo abrir. Eu vi rapidinho aqui no chat e perguntaram se vai ter gravação. Sim, ele vai ficar disponível no YouTube. Pessoal, por algum motivo, eu tive problema aqui e não estou conseguindo abrir, infelizmente. Algum problema com o meu. Jeito aqui.
conseguir, a gente vai usar a imaginação para fazer isso. Eu acho que a gente vai ter que usar a imaginação. Teremos que usar a imaginação. O que que vai acontecer? Eu peço desculpa para vocês, pessoal. O que que vai acontecer? O que eu queria mostrar para vocês, eu teria que reiniciar meu computador, nós vamos perder muito tempo. Mas, enfim, o que eu queria mostrar para vocês era que, se vocês lembram lá no Data Recorder, quando você lançar, eu salvei na minha área de trabalho, não estou conseguindo abrir, mas se a gente abrir aquele arquivo, ele vai exatamente mostrar o que você gravou, o que o scanner visualizou. E com isso você consegue com mais calma, você pode pausar, você pode adiantar, como se fosse uma gravação em vídeo mesmo. E aí você consegue, com um pouco mais de cuidado, mais apuração, determinar o que está interrompendo. Bom, estamos encerrando, e aí você, por favor, a Mariana vai abrir o chat agora para as perguntas, tá? Vocês apontem o celular aqui para esse QR Code e respondam a pesquisa, tá? Isso é muito importante para nós, ou pode usar o link que está aqui no chat também. Isso é muito importante para nós, para a melhoria contínua dos nossos treinamentos. Se você quiser também sugerir um tema para os próximos treinamentos, fique à vontade. Respondendo a pesquisa, a gente vai ter o seu e-mail e nós vamos enviar esse material para você, né? Esse exemplo de configuração, o link do YouTube da gravação e essa apresentação, tá? Bom, temos aqui, ó. Tem um scanner S300 standard, aparece um risco na área e para aplicação, tempo de resposta é 80 milissegundos. Devo aumentar? O S300 você não consegue mudar o tempo de resposta, ele é fixo, tá? Não depende do tempo de resposta para alguma coisa. Esse risco, né, eu imagino que deva ser assim um risco vermelho que sai do scanner e vai para o infinito, vamos dizer assim. Se você não tem queda de material, não tem interrupção nenhuma. Isso pode ser uma sujeira na lente ou um pequeno risco, tá? Que não está interrompendo a emissão e a recepção do scanner, mas o scanner identifica isso como um objeto. Eu sugiro limpar a lente, tá? Não só a lente, mas também a base do scanner, onde tem a parte da lente, porque ali é onde estão os sensores de detecção de sujeira. Limpa ali com um pano limpo, macio, ou com um guardanapo ou papel higiênico, tá? Se isso continuar, você tem uma segunda alternativa, tá? Não tendo nenhuma interrupção de scanner por objeto, você faz uma calibração de lente. Porque se for um micro risco mesmo, uma coisa muito pequena, o scanner pode entender que você trocou a lente e se adapta a isso, tá? Se não resolver, sugiro trocar a lente mesmo, tá? O S300 com final EA. O S300 final A, ele é remoto. Você só configura ele se tiver conectado a uma rede FI, tá? Ao CLP de segurança Flexisoft, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Ou, perdão, ou não só no Flexisoft, mas como também conectado a outro scanner. Vamos aguardar mais um pouquinho, de repente alguém pode ter mais uma outra pergunta de última hora. É, aqui, o participante perguntou, ele só se conecta ao CLP o quê? Qual scanner? Qual modelo? O S300 Mini remoto
só funciona conectado ao FlexiSoft. O S300 final EA, você só consegue configurá-lo se ele estiver conectado a outro S300, que não seja EA, né, que não seja remoto, ou ao FlexiSoft. O cabo de comunicação é separado. Tá? Você consulta o seu o engenheiro que atende vocês, o engenheiro de vendas, né? Você basicamente o pacote básico para o scanner, tá? É o scanner propriamente dito, o cabeçote de medição, separado o plug de memória, o cabo de programação e um suporte. Tá? Ele é separado. O cabo de programação é separado, ele não vem junto. Mas um scanner, para funcionar, ele tem que ter esses três dispositivos: cabeçote, plug de memória e cabo de programação. Você pode configurar tudo isso no nosso site. É só digitar lá S300, você consegue escolher qual é o scanner que você quer, com o raio e a raio da área de proteção. Qual o plug de memória? Plug de memória sem cabo de conexão, ou plug de memória com cabo de conexão com o número de vias X e o comprimento X, e o cabo de programação de 2 metros e de 3 metros. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, se não temos mais nenhuma pergunta, eu agradeço a participação de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Respondam a pesquisa que a gente vai enviar para vocês, além da documentação da apresentação, né, a apresentação propriamente dita, o exemplo de configuração e o link para o vídeo do YouTube, os certificados. Tá? Eu quero agradecer aqui o suporte da Mariana. Sem ela, a gente não conseguiria fazer esses treinamentos. Ela nos ajuda muito, inclusive é ela que vai mandar o certificado para vocês. E muito obrigado, uma boa tarde e um bom resto de semana para vocês. E até a próxima.